atenção, você que fez o Enem, fica esperto aí nesse vídeo agora, tá bom? Utilidade pública, não é mesmo, Biru? Muita utilidade pública. Desde já você já segue a gente, você já se inscreve. Tem muito conteúdo, mesmo que você não nasceu na década de 90, nossos conteúdos são para quem gosta de cultura e etc. Então, é uma palestra que eu dei com uma amiga minha muito tempo atrás, eu tô magríssimo, Dan, você precisa de ver. Tô Só tá o magro, pescoço. só o pescoço. E aí a gente colocou lá que saiu a nota do Enem agora, qual a diferença de FIES, SISU, ProUni, como que você pode usar sua nota, como você vai colocar na universidade, certo? Chama aí, Dan, você que tem um É canal isso nesse aí. canal. É uma dúvida que todo vestibular tem, né? Logo, todo vestibulinho, como que se diz? Vestibulando? Vestibulando tem. Então, ó, assista agora aqui que o Biru e também quem tá no A vídeo? Rosane, minha amiga Rosane Dornelles, ela dava aula Rosane. comigo. Ah, inclusive é legal falar isso. Foi uma live que a gente fez para os nossos alunos. Então a gente conversa com o chat e tal, mas tem umas perguntinhas nada a ver, mas acelera o vídeo que você vai ver. Ótimo. Então, confira agora esse vídeo. Fui. A gente já. Todo mundo sabe que tem que fazer o Enem. Todo mundo entra no ensino médio, nossa, eu tô muito desesperado. Chegou o ensino médio, chegou a hora de fazer Enem, preciso fazer Enem. Para quê? As pessoas não fazem ideia do que seja o Enem. Inclusive, tem um termo que as pessoas usam que me irrita um pouco. Na verdade, várias coisas me irritam, né? Mais uma coisa que me irrita muito é o termo passei no Enem. O Enem é uma prova, você nunca passará nele. Porque ele é só uma prova, ele é um exame nacional do ensino médio. Então ninguém passa e ninguém não passa. Fica muito claro. Isso que eu ia falar, que bom que você passou, porque ninguém aprovou. E não só você, é importante falar isso. Mas com a sua nota do Enem, você pode submeter ela para 3 programas governamentais. Aí pode botar o slide, Matheus, que tem os logotipos que a gente vai tentar diferenciar cada um. Meu diretor falou que eu ouvi ele é excelente, esse diretor. Ó, então a gente tem aí o FIES, que é o Programa de Financiamento do Ensino Superior, o SISU, que é o Sistema Integrado Sistema de Seleção Unificado, e o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Manu Gavassi cantava, tô bem, tô zen, entrei na faculdade com o Enem. Aí, ó, nosso diretor conhece, vocês também devem conhecer. A Manu Gavassi é do Big Brother, ela já existia antes disso aí. Enfim, Matheus, não pode deixar o slide. Então, o FIES, financiamento, é uma dívida que você vai fazer com o governo. O FIES já foi muito bom, mas muito bom mesmo. Você pegava lá, o governo pagava a sua mensalidade a 3% de juros por ano. Isso era maravilhoso. E você começa a pagar 2 anos depois de formado e você paga no dobro do tempo do curso. Como funciona isso, então? Seu curso dura 4 anos, você vai estudar esses 4 anos sem pagar, claro, se você tiver ganhado FIES 100%. 2 anos depois, 1 ano e meio, na verdade. Depois de formado, você vai pagar em 8 anos. Bacaninha. Pensando que é 3% de juros, mas a coisa mudou. O SISU é para universidade pública. Inclusive, a UEL tem vagas exclusivas para o SISU. E as faculdades federais todas já são o SISU. E o ProUni é para faculdade particular, mas é um programa de bolsas. Então, vamos lá. FIES, financiamento, você vai fazer uma dívida. SISU substitui o vestibular para universidades públicas. ProUni para você ganhar bolsa em universidade particular. Pode voltar para... Não, pode ir para o próximo, Matheus. Fechou, então. Então, SISU, Sistema de Seleção Unificada. Esse é o logo e esse geralmente é o mais famoso. Pode voltar para a gente. Então, SISU fez o Enem. Geralmente, quando lança o resultado do Enem, o próximo passo é lançar a sua nota no SISU. Então, você vai ter que entrar no sistema, com o seu login, colocar lá a sua nota e você vai ficar acompanhando isso a semana toda. Começa na segunda-feira, geralmente vai até sexta, mas sempre vai adiando porque o sistema nunca aguenta. Isso é desde 1912 e eu já não tenho mais esperança de que isso vai mudar. Não vai melhorar. Continua. Olha, gente, põe e fica olhando. Fica lá, E é muito chato. Então, se programem para ficar procurando e tal. Então, o que eu indico sempre,
já tenham em mente o curso que você quer, a universidade que você quer. Então, tudo isso você já pode pesquisar antes. Isso que eu ia falar, isso é uma pesquisa prévia. Quais universidades que... Vou ter que ficar no Paraná. Qual que oferece? Oferece o curso que eu quero? É viável? Enfim. E principalmente, escolha a sua nota para um curso que você pode fazer. É muito importante isso. Porque não adianta você colocar, vou colocar no interior do, sei lá o quê, do Tocantins. Você não vai cursar lá. Então não é necessário. Só que o SISU tem segunda chamada. Então coloque exatamente no curso que você quer fazer, porque Tem a chance já que tem a segunda chamada. Terceira, quarta chamada, mas tem que deixar muito claro, a segunda chamada não é automática como no vestibular. Você tem que declarar interesse na segunda chamada. Então você vai escolher 2 cursos no SISU, primeira e segunda opção. 2 cursos, pode ser na mesma instituição ou instituições diferentes. Você só vai ser chamado para um. Você tem o direito de aceitar esse um ou de declarar interesse na segunda opção. Aí vai vir o resultado oficial. Não tem, declara interesse na segunda chamada. E fica, por quê? Tem segunda, tem terceira, tem quarta, tem não sei o quê, até que chega na chamada pública, que é onde a gente se destaca. Por quê? Estamos num polo de universidades. A gente tem a UEL, que aceita o SISU, e tem a UTF-PR. Uhum. Na chamada pública, a chamada, eles chamam geralmente o triplo de vagas. Então, se tem 5 vagas, eles vão chamar 15. A pessoa que mora lá não sei na onde, ela não vai peitar essa distância toda só para vir aqui tentar essa vaga, porque não é certeza. Então, chega lá, fecha a porta, ninguém entra 1 segundo atrasado e fulano veio, tá tudo certo, faz matrícula, obrigado, amanhã. Ciclano, faltou foto 3x4. Beijo, tchau. Não tem segunda opção, por isso eles chamam 15 pessoas. Então, quem é de Londrina sai à frente nesse processo, porque não tem custo com viagem. Então, você pode ir lá na UTF-PR, não foi chamado, beleza. Importantíssimo, a UTF-PR, ela tem chamada, ela já faz basicamente uma chamada pública para o ano todo. Então, eles chamam, 5 vezes mais que o curso. Então, entenda a lista dos aprovados. Conheço muita gente que acha que passou no vestibular e não passou. Porque a UTF tinha 50 vagas, chamou 250, seu nome tá lá. Mas você é o 250. Já vi gente raspar a cabeça, amiga. Já vi gente raspar a cabeça. Eu fiquei com pena, eu também já fiquei sabendo de histórias assim, eu fico triste. Mas eu não se tivesse visto a nossa palestra... Se tivesse visto, não ia ter esse problema. Ele estava com cabelo. E aí, informação quentinha para você, nosso aluno dessa instituição que está onde, amiga? No coração. Uma grande família. Você é uma instituição, uma grande família chamada aqui, ó, FIEP. Alunos bolsistas 100% são considerados cotistas na UTF-PR, no SISU. Então, mas eu recebo, sei lá, eu pago tantos por cento. Talvez quem pague é a indústria. Então, vai na secretaria e descobre o tipo do seu contrato. Por quê? Você pode ter cotista. A UTF, se eu não me engano, tem 12 tipos de cota. É um saco. E é importante. E a gente não tem aquele manual bonitinho de cota, igual a gente tem da UEL, porque cada universidade tem o seu processo. Então, eu teria que pegar todas do Brasil e ir falando aqui. Tem que entender exatamente. Da UTF, o que eu posso adiantar é isso. Vocês vão na secretaria depois, conversa lá e fala, qual é o tipo de meu contrato? Eu sou considerado bolsista integral? Que aí você pode pedir cota na UTF-PR, pelo SISU. Até na UEL, inclusive, pelo SISU. Importantíssima essa informação, hein? Hein? Importantíssimo. A gente tem uma assessora maravilhosa para falar do chat. Ninguém tá falando nada no chat, nenhum... Nossa, o B tá bem... Nenhuma dúvida. Nada, pessoa. O negócio dela caiu. Então, quem fez lá, mas no chat... Só comentário é tristeza de fazer os cursos. Gente, quem quer fazer... Eu quero falar uma coisa. A minha irmã, uma delas, né? Porque minha mãe, poxa, vamos ter filho. Juliana, ela fez desenho industrial, design na UEL, e ela foi a primeira a colocar em nota. Aí vocês vão ter esse probleminha, talvez.
tá? Porque tem que ser o primeiro colocado em nota. Ela estourou, fez tudo que ela podia e tal. Mas na específica ela foi mal. Só que daí a nota garantiu. Então, quem não sabe desenhar, vamos começar a acordar às 7h30, acompanhar todas as aulas de verdade, vamos começar a fazer resumo de aula, fazer programa de estudo, porque se você não desenha tão bem, a sua chance é ficar em primeiro lugar e entrar. A Universidade Federal de Goiás, que agora chama UFJ, que é de Jataí, olha que legal, amiga, você vai fazer habilidade específica. Se você não tem habilidade específica, eles te jogam automaticamente para engenharia. Que deveria ter muita habilidade. Alguma habilidade você tem que ter para ser engenheiro. Não, então, aí se sua nota for boa, você compete com as pessoas que queriam literalmente só fazer engenharia, porque eles entendem que a pessoa não tem habilidade, mas ela acha que ela quer fazer arquitetura. Entendi. A UEL não dá essa oportunidade, gente, infelizmente. Na UEL, não. A UEL, ou você entra pelo vestibular, com todas aquelas características que a gente comentou, aí tem a quantidade de vagas para vestibular, alguns cursos são 50%, outros são 20%. Então, vou dar o exemplo de psicologia, que é metade-metade. Ah, vou dar o exemplo de educação física. Por quê, Rosane, eu vou dar o exemplo de educação física? Porque você é um crossfiteiro. Também. Não. Mas eu passei no vestibular para educação física. Eu cursei 3 meses de educação física na UEL. Você acha que esse corpinho aqui é do quê? Pra você não trair. Então, o que acontece? Vou dar o exemplo de educação física. Educação física, 50% é pelo SISU, 50% é pelo vestibular. Na época que eu prestei, que foi 2016, teve uma greve. Você acredita que já teve greve na UEL? Nossa, eu já te falei que eu passei por 5? Depois eu conto para você. É porque você estudou 15 anos. Né? Que culpa tem? A UEL me ama. Aí, o que acontece? Quando eu fiz, então, tipo, eram 90 vagas para SISU, 90 vagas para vestibular. Quando eu fiz o SISU, meu resultado saiu na sexta-feira, no domingo era a segunda fase. Ou seja, eu já estava aprovado no vestibular por essas 90 vagas do SISU e tinha gente que ainda ia fazer a segunda fase no domingo. E o que aconteceu? Geralmente as pessoas passaram pelo SISU e estavam matriculados na segunda fase. Não foram fazer. Então, teve até milésima chamada nesse ano. Eu lembro que no primeiro dia de aula tinha quase que ninguém na turma, porque todo mundo era aprovado do SISU e inscrito no vestibular. Então, a lista do vestibular rodou 1 milhão de vezes, que é outra coisa importante de você escolher exatamente o curso que você quer. Imagina se a pessoa desistisse da educação física, vai ter muita concorrência. Os concorrentes são os mesmos. Então, lembra, UEL, vestibular e Enem, mas não são todos os cursos que têm SISU. Importantíssimo lembrar disso. Não, deixa eu falar. A tristeza de 5 greves. Vocês vão ter essa tristeza, gente. Fica tranquilo. Gente, isso que eu ia... O que tem? Nem eu, por isso eu cursei só. Eu esqueço que vocês não estão ouvindo a Ana. Eles não estão ouvindo, gente. Estão falando aqui que ninguém imaginava o Pedro fazendo educação física e que queria ter a minha tristeza. Vou responder primeiro que eu acho que o Pedro super tem cara. Segunda, gente, não é só passar por greve. Eu ia lá eu ia lá por pedra pro ônibus não entrar. Entendeu? Eu tava na greve junto. Eu quero uma universidade pública de qualidade. Vocês têm peito para isso? Porque não é só achar que a UEL é gata, eu ia ir lá trabalhar para a UEL ficar melhor. Eu fiz meu papel, hein? Para vocês. Gente. Eu já fui para Brasília pedir impeachment de presidente por causa do ProUni. Por causa do ProUni, mas outro dia a gente conversa sobre isso. E eu fiz educação física, gente. Por que vocês acham que eu não tenho perfil para educação física? Porque vocês não conhecem o curso de educação física. É um curso extremamente teórico. O curso de educação física não é para reproduzir esportes, é para fazer pesquisadores e profissionais de educação física. E eu sou pesquisador, tá bom? Eu sou biólogo, vamos sempre lembrar disso aqui. Então, e foi uma dificuldade que eu tive com a minha turma, que era gente que literalmente foi lá para fazer esporte. E não era isso. Rosane vai parar de mexer nesse celular e olhar para baixo, porque senão eu vou brigar com ela agorinha. Eu tô vendo os slides, vendo o que falta. Não tô ligando mais nada, porque eu não quero que o Matheus me dê bronca da minha internet. José. Giovana. Aí
Giovana, tem um site que eu vou te falar que chama COPS. Ops, não dá, amiga. Não é falta de vontade. A UEL tem 80 cursos. Não dá para saber, Nem se imagina. quisesse, eu lembraria. 80 porque é 40, mas, né? É 80 porque tem habilitação, matutino, noturno, tem todas essas questões aí. É desumano a gente lembrar. Você perdoa, a gente vai ficar lembrando, te devendo essa, tá? Desculpa muito. Mas entra lá na COPS, é muito fácil. Só você ir lá no esquerdo, igual lá no primeiro slide, já vai estar lá SISU e já te fala os cursos que são, a quantidade de vagas e etc. Mas excelente pergunta, viu? É porque a gente não... Não, daí aquela coisa da memória, né? Não dá. Foi 5 greves. Que a gente... Na minha época, da primeira, não tinha nem SISU. Imagina. Eu fiz Enem em 2003, porque eu terminei o ensino médio em 2003. O Enem era só para falar que fez. O Enem virou esse Enem em 2009, que é esse exame de seleção, quando houve todo esse investimento, e a primeira universidade a incorporar o Enem 100%, Universidade Federal de Goiás. Essa aqui. Eu ia perguntar se era de Jataí. Não, é o FG, mas aí, sabe? Era o FG, Campus Jataí, Campus Catalão. Aí agora, naquele programa de expansão do governo, virou o FJ e o UFC. Legal o UFC, né? Universidade Federal de Catalão. Pode pôr o próximo, Matheus. Tá lá? Então, aí no próximo, a gente tem os 2 programas para universidades privadas. Qual é a diferença de um para o outro? Um, você vai ter dívida com o governo, e outro, você não vai ter dívida com o governo. O ProUni, Programa Universidade para Todos, é um programa de bolsa. Então, você não vai pagar. Às vezes, você pode ganhar um ProUni de 50%. Aí, você tem que pagar a outra metade. Mas o ProUni, a intenção é que você não pague. Praticamente todas as universidades de Londrina aceitam o ProUni e em cursos top de linha. Então, tem que olhar. Mas é uma lista que depende sempre da autorização do governo. Então, a lista desse ano não vai ser igual a do ano que vem e etc. Mas tem toda aquela questão do SISU que eu comentei, de que tem chamada pública, as pessoas de fora vão desistir. Eu vi muita gente na Unopar desistindo, mas também vi muita gente. A menina era de Curitiba, veio, esqueceu uma declaração de não sei o quê, e não tem como, né? Porque, tipo, se você esqueceu a declaração aqui em Londrina, liga lá no SES e manda por e-mail pra gente. Isso é uma coisa, né? De Curitiba não dá. E o FIES, ele é de financiamento. E hoje em dia, na atual versão do FIES, eu não indico vocês usarem o FIES. Por quê? Porque ele está com juros muito alto. E praticamente toda universidade tem um programa próprio de parcelamento sem juros e etc. E assim, tipo, você chega lá, vou dar o exemplo da Unopar, que é onde eu trabalhei com captação. Pode voltar, Matheus, acho que eu não falei isso. Eu trabalhei com captação na Unopar, a Unopar sempre vem aqui conversar com a gente. Você é aluno do SES, a gente tem convênio, você vai ganhar 20%. O seu FIES vai ser feito em 100% do desconto. Então, às vezes, compensa você se esforçar um pouquinho e pagar 50%, mas pagar só durante 4 anos, do que pegar um FIES que vai ser a 100%, com juros, se eu não me engano, está 16%, é uma taxa que está muito alta, e geralmente, o que é pior, olha que louco, amigo, geralmente o FIES está vindo só 50%. Então, o que acontece? Você tem que pagar 50% e os outros 50% você vai financiar com o governo para pagar depois. Se você chorar muito, a universidade te dá uma bolsa de 50%. Exatamente. E negocia. Porque economicamente a gente não sabe o que vai acontecer e, de repente, esses 16% daqui 4 anos vão acabar com o teu estímulo de entrar na área de trabalho. E você vai ser um profissional recém-formado, né? Exato, imagina. E outra coisa, existe aí legalmente uns direitos que a gente tem, por exemplo, você tem que negociar essa dívida, digamos que você está se formando, você tem que negociar essa dívida com a empresa, é óbvio isso, mas eles não podem te impedir, por exemplo, de pegar o seu diploma. Então, às vezes, assim, é tudo negociar direto. Hoje em dia, eu entendo, porque eu também já negociei, já precisei fazer isso, entendo que é melhor. Eu acho que vocês têm que chorar. Esse programa. Sempre tem gente que... Sempre tem, né, amiga? É importante... Tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que sempre tem. Geralmente, as universidades pedem para a gente abrir as portas para as universidades. Então, a Unifil vem aqui, pede para
aplicar prova, que os alunos mais classificados ganharão bolsas e etc. A gente abre para todos. Exatamente. E outra coisa, teve um ano que foi no SESI, eu vi aluno falando assim, eu não quero fazer essa prova porque eu vou pagar mesmo. Mas qual é o problema de fazer? Faz Paga o menos, vai o sim. E era uma redação, sabe assim? Tipo, poxa, gente, você vai ter chance de ser avaliado numa redação. E nas provas também, eu tive sorte de, quando eu trabalhava em escola pública, ter aluno que foi aprovado em 50% de bolsa da Unifil, se não me engano. E, gente, é que agora, de novo, valeu pandemia, mas em uma situação normal, do nosso ex-normal, e eles viriam fazer prova. Façam, super vale a pena sempre, para mim, sei lá. Sim, o que eu sempre falo, não percam oportunidades. Faz a prova, vai visitar. Eu quero só o UEL, para mim só serve o UEL. Não tem problema, não vai te matar. É uma prova, isso é uma coisa também que as pessoas precisam entender. Prova é um instrumento de aprendizagem. Então, até te fazer uma prova, fazer um simulado é importante. Pode falar. Exatamente. Não, e tinha cursos aqui, porque eu lembro que quando vim morar em Londrina, eu morei com uma menina na República que não tinha curso que ela queria na UEL. Como que ia ser só? Ela vinha de Foz do Iguaçu fazer nutrição, que agora tem na UEL. Tem na UEL, o segundo ano. É um curso maravilhoso. Então, e aí, tipo assim, eu quero só o UEL, não sei o quê. As pessoas têm uma impressão de que prova é algo para dar nota, para não sei o quê. Nesse cenário de pandemia, a gente tem visto o índice de notas aumentarem, porque a gente sabe que rolam uns grupinhos no WhatsApp. Mas a gente queria muito que as pessoas levassem a sério como um instrumento de aprendizagem, porque isso é importante. E isso vai te cobrar no vestibular. Então, talvez fazer um simulado de outra universidade, de alguma forma, vai contribuir no seu aprendizado. E é uma coisa que todo mundo supervaloriza em outras instituições. Por exemplo, tal cursinho é muito bom. Lá tem simulado todo sábado. Olha que cursinho bom, amiga. Aí a gente faz um Geek Test que é preparado por profissionais excelentes, perguntas super atuais, baseadas no Enem, que é por habilidade e competência, que a gente não vai falar porque a gente já estourou o tempo. Que chato, eu vou fazer. E a gente tem os dados lá, tem gente que faz uma prova de ciência da natureza em 33 segundos, 90 questões. Tipo, né? Não faz muito sentido. Então, vocês precisam entender que a prova ela é um instrumento de aprendizagem. Ela não é um instrumento de medição. Então, ninguém é mais inteligente porque tirou uma nota boa ou é mais burro porque tirou uma nota ruim, né? Nossa, eu vou falar isso agora. Ela é muito mais de aprendizagem do que de avaliação, porque a gente sabe que vocês não podem ser avaliados em uma prova, em um dia, em uma questão que eu selecionei. Só que a UEL vai selecionar uma questão também. Então, quanto mais vocês fizerem, mais vocês conseguem, inclusive, eu acredito que melhora aí a interpretação mesmo. Cada faculdade, dependendo de quem faz a sua prova, e a UEL mesmo que faz, tem ali um jeitinho de falar. É como se ela fosse uma professora. Vocês sabem o que eu quero, vocês sabem o que o Pedro quer, porque vocês estão com a gente aí sempre. Então, refazer essas provas, fazer, vai fazer com que vocês compreendam melhor o que está sendo pedido ali. Sim. Para encarar a prova com mais tranquilidade. Temos pergunta? Fala. A faculdade de medicina é uma faculdade muito cara, mas é uma faculdade cara, né? É um curso muito caro de se manter quando a gente pensa na faculdade de medicina. Por isso que é um vestibular tão concorrido e as melhores universidades de medicina são públicas. Então, é algo que você tem que batalhar. Não que as universidades particulares não são, mas você pode pegar a lista da medicina desse ano. Todo mundo veio de escola particular, todo mundo tem uma vida para te contar. Ano passado, a gente trouxe uma menina que ficou 7 anos no cursinho para conversar com o pessoal. Lembra? Porque ela falou, é o que eu quero para minha vida, e teve um monte de coisa. Então, você tem que decidir exatamente o que você quer e se programar, estudar, e é isso. E pode contar com a gente sempre, né, não, amiga? Claro que pode. Inclusive, para quem quiser fazer desenho de observação, gente. Eu fiz desenho industrial no Cefet, eu sei bastante coisas de perspectiva. Fala comigo. A gente tem Geek Test, pode falar a pergunta. Quem é a pessoa que eu quero falar? Obrigado. A Glória, tinha que ser, né? Você, perfeição, por isso que você chama Glória. Então, nota de corte pensa que tem 30 vagas.
Nota de corte é a nota do 30º candidato. É a menor nota da pessoa que passou. Só que a nota de corte, ela não é fixa. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Então, o 30º esse ano, sei lá, tirou 45. Então, esse ano, se você tivesse tirado 45, você tinha ficado 46, você tinha ficado na frente dele. Mas ano que vem, todo mundo pode ir muito bem e aumentar 80. A nota de corte e tirar 80. 80 não, é 80, é que eu pensei no número de questões. Então, a nota de corte é isso, é a menor nota do candidato aprovado, mas ela não é fixa. É muito importante lembrar disso. Esse ano, a gente acha que a nota de corte vai cair muito, principalmente do Enem, o Sisu já mostrou isso, porque a quantidade de pessoas que não foram fazer o Enem por questões de pandemia, aquela questão da desorganização dos locais de prova, as pessoas não foram fazer prova. Então, a gente acha que pode cair. Então, esse ano, para quem fez Enem, possivelmente é um ano bom, pensando que a nota de corte vai cair. Mas como... Está estudando, né? Porque isso. Também muita gente está aí, liga o computador, volta a dormir. Não é só na nossa escola, a gente é no mundo, a gente sabe a gente não que tá pesado mesmo. Mas aquele que lutou com todas as forças e conseguiu fazer a leiturinha, fazer a provinha, fazer o Geek Test levando a sério, tem um diferencial. É isso, façam o Geek Test, façam a avaliação de coração, assim, ó, a gente sabe, tem um grupinho no WhatsApp, mas lê, tenha dúvida, mesmo que você... eu erraria feio essa questão aqui, mas o grupinho aqui, o galerinha do bem, mandou que é a letra A. Tá, eu não tô aqui, não tô falando que é certo também, mas entenda, é um instrumento de aprendizado. Chega terça-feira, professor, aquela questão tal tava impossível, que aí a gente vai tirar essa dúvida, porque o Enem, ele não quer saber se você sabe. Vou dar o exemplo do segmento da Glória. Ele não quer saber se você sabe que é briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ele quer que você saiba resolver problemas, de que forma essas plantas estão inseridas no nosso contexto. Ele quer que você saiba que a estrela do mar é igual à cidade lá do não sei da onde. Nossa, me perdi aqui. A gente estava falando sobre habilidade e competência. Ah, obrigada, amigo. Não, é que eu ainda fiquei pensando lá no pessoal que tem a diferença. E tem gente que reclama assim, poxa, mas a prova da UEL estava muito difícil ano passado, ano retrasado, não sei, essa reclamação. Gente, é melhor. Eu acho muito melhor. Quando está muito fácil, todo mundo vai bem. Quando está muito difícil, todo mundo vai mal, de repente é uma ali que você falou, ufa, foi essa. Quando a gente fala de uma ali, a gente está falando literalmente de uma ali. Porque lembra lá da nota de corte? Quem tirou 45 passou. Quem tirou 44 não passou. E talvez a gente falando da UEL, uma ali é uma de arte, gente. É isso aí. A Rô fica... Ai, tem paciência que a Rô fica fortalecendo. Perguntas, chat? Eu vou começar a chorar aqui. Amiga, vai você primeiro, que eu tenho uma história tão grande. Márcia, me perdoa, mas essa palestra vai durar até 11 da manhã. Minha história é curta. Artes cênicas, eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 9 anos em Nova Londrina. Eu não sabia que podia ser uma profissão. Eu achei que alguém te escolhia na rua e falava, olha, vem ser atriz. Quando eu fiquei sabendo que ia ter o curso aqui em Londrina, no primeiro ano eu não quis fazer, porque eu sou chata e pensei, vai ser mal desorganizado. E foi. Então eu fiz no segundo ano do curso e entrei. E também foi desorganizado? Um pouco menos, porque daí já tinha professor faltando. E no primeiro, que todo mundo tinha que fazer doutorado, tinha 4 professores para tudo quanto é, né? Enfim. Mas aí foi um pouco menos e fiz, e trabalhei com artes cênicas até 2009. Ficou muito escassa a situação, pensei, preciso fazer outra coisa. Quem faz artes cênicas e quer ser ator, trabalha muito com edital. Metade a gente não entendia, e eu pensei, acho que se eu fizesse direito, eu entendia tudo esse edital aí, ó. E fui fazer direito com o intuito de voltar a trabalhar com projetos culturais, com editais, com assessoria de grupos. Não aconteceu agora porque nada acontece em arte faz 2 anos. tudo parou. Eles vão ser os últimos a voltar e quando voltarem, amigos, me procurem para a gente fazer aí uns projetinhos e entender editais como ninguém. Certo. A minha história era 1987. Nasci. Então, a minha vida inteira eu sempre falei que eu seria professor de matemática. Tipo, desde sempre, desde criança. O que você quer ser quando você crescer? Professor de matemática. E isso ficou muito latente em mim. Só que eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Tecnologia, na minha época, era o que? Era uma televisão e um rádio. Importante ressaltar isso aqui. E eu fui fazer um curso técnico de eletrotécnica.
A Cefet também, amiga. Olha, Cefet É maravilhoso. lá em Goiás. Cefet, ninguém sabe. Cefet virou IFG e virou. Como é que chama? IFPR. Não, IFPR e o TFPR. O TFPR, é. Isso. Depende da vertente. Aqui lá em Goiás tinha o Cefet e o Cefet Go. Aí virou IFGO e IFG. Então, aí eu fui fazer eletrotécnica, que era trabalhar com instalação residencial, fazer projeto e etc. E mesmo assim, cheguei lá, fiz o quê? Virei monitor dos meus colegas. Então, eu fui o tempo todo bolsista. Então, eu sempre tive uma aptidão para licenciatura, digamos assim. E eu fui fazer um cursinho solidário e falei, quero fazer alguma coisa nessa parte de eletricidade. Eu queria ser engenheiro elétrico, na verdade, mas eu não podia mudar da minha cidade porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, então vou fazer alguma licenciatura, porque eu realmente quero ser professor. E eu vi que a matéria que eu sempre fui bem, sempre me dei bem, sempre fiz tudo, era geografia. Então eu decidi muito que eu ia ser professor de geografia. E o engraçado, a Karen, professora dos meninos, que está no chat, como Gabriel Atuati, ela estava super decidida que ia ser professora de biologia. Ela decidiu de última hora e eu decidi de última hora lá em Goiás. Olha que engraçado. Oh, gente, que bonito. E só que aí eu comecei a fazer um cursinho solidário e todos os professores eram de biologia, então eles eram de biologia, mas dava aula de matemática, dava aula de português, etc. E eles levaram a gente para os laboratórios para conhecer o trabalho deles enquanto biólogos. Aí foi amor à primeira vista, a primeira vez que eu olhei no microscópio, a primeira vez que eu vi peça anatômica, foi assim, muito apaixonante. Por isso que eu faço tanta questão de dar aula prática, porque eu sei o quanto foi importante para mim. Oi, Ana? Pedagogia por amor. Inclusive, vou até citar nomes. Agora que a gente voltou da pandemia, uma coisa que eu acho que a pandemia tirou muito foi a possibilidade... Quem entrou aí, gente? Pelo amor de Deus. O Gabriel tá aqui. A pandemia tirou da gente a possibilidade... Menino, por que você entrou aqui? Desliga essa câmera, Gabriel. A possibilidade de dar aula prática. É uma coisa que eu sempre fiz muita questão, mesmo com as dificuldades de horário, de estrutura. Mas, por exemplo, agora quando a gente voltou na primeira semana, Matheus Ruela, estou falando de você. A gente foi ter uma aula prática de plantas, aí eles levaram as coisas para a gente observar. Quando eu vi a paixão do Matheus Ruela e da Ana olhando as coisas no estereoscópio, é aquilo ali, é para as pessoas terem aquele mesmo sentimento ali que ele teve, porque é muito apaixonante você conhecer as coisas. E aí, salvem a professorinha. E aí disso veio a ecologia. Aí eu entrei na faculdade para biologia, porque eu gostava muito de genética também. E aí as coisas foram caminhando. Eu já comecei a trabalhar em cursinho, porque a gente não gastou nosso Lattes, miga. O mais importante. Nossa, aí a gente tem que ir embora agora. Já estou pensando no próximo. Vamos sair 10h15, a gente volta 10h30. Aí Aí eu comecei já a dar aula no cursinho, já em 2005 mesmo, dar aula de matemática para realizar meu sonho de vida. E desde então eu só fui professor, sempre fiz projeto, aí a UFG já trabalhava com habilidades e competência. Só que o currículo de Goiás não era para habilidades e competências, igual é o currículo do SESI. Então, se vocês pensarem, enquanto alunos do SESI, a gente tem duas vantagens enormes. A gente sempre trabalhou com habilidades e competências e a gente tem uma plataforma que o nosso calendário a gente segue perfeitamente e a gente consegue. Se um dia a gente for falar sobre impactos da pandemia da educação, eu ponho a minha mão no fogo que vocês foram os menos afetados, com toda certeza. Eu concordo, esse último aí eu concordo muito. E nem achismo não, porque eu tenho colegas que dão aula em todas e qualquer instituição aqui dessa cidade. Então, inclusive lá em Goiás. Quando eu converso com amigos que não são professores e perguntam, não, você deve estar insuportável. E tá, por vários motivos, mas eu falo, não, o médio ali no SESI, eu não tenho que reclamar. Porque quem quer me procura, o meu chefe vive lotado, às vezes até demais das redes, ó. Vive ali. Às vezes no domingo à noite. Sim. Às vezes, depois das 11 da noite, já aconteceu, sim, já aconteceu. Mas tem procura, tem pedido de texto, tem pedido de livro, então existe uma autonomia em vocês e que a gente faz questão de estimular, não em todos, mas na maioria ainda bem, de saber já que vocês estão começando a caminhar sozinhos. A gente não vai cuspir nada pronto para vocês, a gente dá material e vocês se virem, então aqui para tirar dúvida. E eu acho legal que vocês perceberam isso, a maioria já se ligou e já está esperto.
Sim, e assim, e um depoimento que eu tenho, a gente pode até comentar depois isso, trazer, minha amiga. Por exemplo, Lucas Paviani, Ana Clara, eles são ex-alunos nossos que têm um discurso de quanto eles não souberam aproveitar esse ensino remoto, que a gente prezou pela qualidade. Então, o Paviani fala, se eu tivesse levantado, se eu tivesse tido a paciência de estudar e realmente me organizar, porque eu não vou te mentir, não parece chato quando a gente fala, pessoal, vai estudar, levanta, tenha o seu canto de estudo, tenha o não sei o quê. Porque é importante. A gente, por exemplo, arrumou o cenário para dar aula, arrumou não sei o quê, porque a gente sabe que isso é importante até para passar. Senão a gente dava aula sentado à cama. Né? A gente entende. E para estudar é a mesma coisa. E a Ana Clara, ela fala, tipo, ela priorizou outras coisas na vida dela, porque ela sabia que ela ia passar, então ela escolheu disciplinas que ela ia estudar e etc. E ela teve um rendimento muito ruim no Enem. E ela fala, se eu tivesse a percepção que eu tenho hoje, eu teria levado o ensino remoto mais a sério. Porque é isso. Não vou mentir pra vocês, é o mesmo slide. Eu tô com o mesmo slide, as mesmas piadas. Se alguém matricular no segmento errado aí, ó, vai ver que até a piada que eu faço é a mesma. Tem diferença, não. É isso aí. Fala, Ana, a produta que tá falando. Oi. Ana não. Glória, quais universidades privadas a gente apoia? Essa live vai ficar salva. A gente nunca sabe do dia da manhã. Mas eu vou falar as universidades que eu conheço, não significa que eu não apoio as outras. Eu trabalhei como captação da Unopar, então eu conheço, é uma universidade que tem qualidade, tem muitos professores muito qualificados, mas eu trabalhei lá em 2016. Então o que eu indico, você quer fazer sei lá o que na Unopar? Vai lá e pergunta qual é o quadro de professores, quantos professores mestres, quantos professores doutores, como funciona isso? A Unopar eu sei que é boa, a Unifil é muito bem classificada no RUF, ela é a Universidade do Paraná com maior classificação, a PUC é muito bem classificada, a Unicesumar, a Positivo, e todas têm ProUni e FIES. Tá? Então essas universidades eu conheço. Eu sei que tem universidades menores também, mas eu não tenho nenhum contato. Eu acho que fica mais fácil, Glória, depois você falar pra gente qual é o curso que pretende, porque eu conheço algumas pessoas que cursaram, e aí depende da área. A área ali sei lá, veterinária, agro, alguma coisa ali, da Unifil é muito boa. A Unifil, a escola de veterinária dela é maravilhosa. De professores que são professores da UEL também. No direito, eu sei que muitos professores da UEL também dão aula na PUC, dão aula na Unicesumar. Sim. Eu acho que daí, nesse sentido, saber os professores é muito importante, e aí é a universidade que vai dar algumas regrinhas, é óbvio. Essas que eu citei, eles convidam a gente para ir lá. Esse ano não sei como vai ser, porque a gente ainda está em cenário de pandemia. Mas a gente foi na Unicesumar e eles fizeram uma caça ao tesouro que foi em todos os laboratórios. Eu fiquei assim, ó, tipo, maravilhoso. Mas a gente sempre tem que lembrar que estrutura de laboratório não significa muito, viu? Tem que pensar em quadro de professores e aulas práticas, porque eu vou dar um exemplo. Todos os estagiários da UEL que vêm, quando conhecem o nosso laboratório de ciências, falta ter um infarto lá dentro, de quanto o nosso laboratório de ciências é completo. Então, a estrutura não significa 100%. Precisamos encerrar. Ana, tem alguma pergunta? Por favor, Acho que não. Comentários lindos? Pode sempre, não só depois da aula, pode sempre. Pode. Só estou dizendo que se for depois das 11 da noite, o Matheus sabe disso, porque ontem ele ficou mandando mensagem, eu só vi hoje. Para mim, se passou das 11, eu já acho que eu tenho sono, eu estou dormindo. Então, eu vou demorar um pouquinho para responder, mas pode quando vocês quiserem, imagina. Glória também perguntou se a gente indica fazer cursinho. Sempre, toda forma de estudo é válida. Mas a gente fala de fazer cursinho significa estudar, levar a sério o cronograma do cursinho e etc. Não significa só se matricular e ter uma escola a mais para fazer amigos, tá? É isso. Gente, assim, eu indico cursinho super, mesma coisa que o Pedro falou, tô junto, amigo. Só que tem que entender que o tempo ocupado é tão importante quanto o tempo de descanso. Sim, só para se você mais ou menos só para você se matricular e falar que está fazendo um cursinho, não precisa. Lembra que você tem que se dedicar à escola, você não vai para a universidade sem terminar o ensino médio, e geralmente no cursinho é mais legal. Eu sempre tenho isso para falar,
mas você tem que entender que lá é um lugar para lembrar. Se você não tem os conceitos aqui da escola, Aprendeu. você vai ter um show, você não vai ter uma aula. É bem diferente isso. E é um tema dos episódios da Sala dos Professores, que vai vir aí qualquer época no meu podcast. Miga, vamos embora? Vamos, né? Vamos lá. Eu li vários comentários, mas de pergunta eram esses mesmo. Mas, de qualquer forma, quem tiver pergunta, a gente vai passando de sala em sala essa semana que vem, na verdade, quando começar a oficina. A gente está muito aberto para tudo. Caso a gente ache que tem algum tema que é necessário a gente voltar e falar, a gente marca outro dia, talvez só com alunos de terceiro ano ou com segundo também. Mas voltar E a gente vai trabalhando isso porque a gente tem muito interesse nisso, a gente quer dar essa tranquilidade. Então, começou inscrições para o Enem, a gente vai avisar. Começou sei lá o quê, a gente vai avisar. Podem ficar tranquilos nisso. Quem segue a gente aí em rede social, a gente sempre reposta, né, Sim, Pedro? @_Birolei. Tudo eu mando também pro Vox Populi. Então, tipo, agora eu ganhei destaques no meu Insta, falando sobre como se preparar para o dia de prova do Enem, para o vestibular da UEL e etc. Mas pode chamar a gente qualquer hora para falar, montar grupo. A Rô fez o seu curso de literatura, até caiu por falta de alunos, não foi, amiga? Foi, mas era super legal. Eu gostava muito. Né? A Rô tinha um clube de literatura que ela falava só sobre os livros da UEL. Então, pensa, uma aula por semana? 2 aulas? 2 aulas por semana. Em 2 aulas por semana? Um dia com 2 horas. Então, 2 aulas por semana, durante o ano, a Rô trabalhava todos os livros da UEL. Ou seja, com 2 horas por semana durante o ano letivo, você já tirou um peso da sua consciência. E a gente fazia, porque eram 3, 4 semanas, vou tentar isso aí, vamos ver se volta. Mas a gente fazia tudo quanto é atividade, questões de vestibular, eu fazia uma cata no Brasil que tinha caído sobre aquele livro. Às vezes tinha 30 questões para a gente corrigir, mas isso não tem como não fixar na tua cabeça, você jamais vai ter uma dúvida por causa da Clara dos Anjos. Exatamente. Então, é isso. Então, essa questão, o clube, já teve Clube da Natureza, tem um monte de clube, tem o apoio da Renata. Nossa, a Renata tem um negócio de redação, que é um peso muito grande. Então, se vocês se organizarem e analisarem, a gente pode voltar a ofertar essas coisas, a gente pode organizar, sim, a gente tem muito interesse. Porque o que a gente não quer é que vocês não tenham esse conhecimento para depois sair daqui e falar, nossa, não sabia nada disso, porque sem querer me gabar por nada, amiga. Às vezes parece que eu tô me achando. Meu maior orgulho é ver ex-alunos... Oi, Gabriel? Matheus? Muito. Tá. O diretor falou só assim, termina logo. O diretor falou tchau. É minha última fala. O meu maior orgulho é ver ex-aluno na UEL e conversar com os professores e eles falarem, a diferença é gritante. Quando eu levo aluno para conhecer o laboratório da UEL, todos ficam muito embasbacados, porque a gente prepara muito bem para isso. Às vezes pode parecer que eu estou me achando. Sim, estou. Mas o nosso conceito de educação é esse. Então podem chamar a gente à vontade que o meu diretor vai me matar aqui, tá? Gente, eu já liguei tudo hoje com ele. Não fala nada. Então,